Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso vídeo Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo tesouros da Palavra de Deus com o tema Ajude outros a atingir o seu potencial. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre digo, para mim é um prazer trazer essas informações baseadas na Palavra de Deus, de nossas reuniões para vocês, para que assim possamos estar melhor preparados e continuar fazendo a vontade do nosso Deus e Pai, Jeová. Apenas lembrando, gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar os vídeos se você puder, faça o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante e você estará contribuindo também para o canal. Apenas para os irmãos terem uma ideia, os nossos vídeos, com a ajuda de vocês, já está no Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, França, Estados Unidos, Japão, Itália, Reino Unido, Cabo Verde. Alguns irmãos já mandaram mensagem da Croácia, Alemanha. Então, os nossos vídeos eles estão chegando longe e esse é o objetivo. Fazer com que mais pessoas que não são cristãos ainda aprendam a respeito do nosso Deus e Pai Jeová. Então, se você tiver a oportunidade, a possibilidade, deixe o seu like. Fique tranquilo que ninguém sabe quem você é, certo? Se esse for o seu receio. Se você puder também se inscrever no Seja Membro, é uma forma de você estar ajudando diretamente o canal. Então, vamos iniciar a nossa parte, Tesouros da Palavra de Deus. Ajude outros a atingir o seu potencial. Bem, percebemos que Mordecai, ele foi um homem muito corajoso, porque ele defendeu a verdade que ele tinha no coração. E ele fez isso exatamente o que está descrito no livro de Esther, capítulo 3, versículo do 2 ao 4, que diz assim: E todos os servos do rei que estavam no portão do rei se curvavam e se prostravam diante de Amã, assim como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, perguntaram a Mordecai: Por que você não obedece à ordem do rei? Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era judeu. Então Mordecai, ele continuou demonstrando o mesmo amor, a mesma determinação de obedecer às orientações de Jeová, porque ele tinha uma relação achegada com Deus. E ele sabia que se ele se prostrasse diante de Amã, ele não só estaria sendo desobediente a Jeová pelo fato da idolatria, mas ele sabia que Jeová ele tinha cortado seus vínculos com os amalequitas. E Amã era amalequita. Então era uma forma de integridade às decisões de Jeová, não só em uma forma política, mas uma forma de demonstrar a obediência que ele tinha para com Jeová. E conseguimos perceber que ele realmente fez isso. Mesmo que os servos de Amã ficavam falando dia após dia no ouvido dele, ele não ligava. Ele continuava com sua determinação de fazer a vontade de Jeová. E por ele ser assim, ele conseguiu educar muito bem Esther também, para que ela pudesse ser corajosa e atingir o seu potencial quando houvesse a necessidade. E essa necessidade realmente aconteceu, conforme mostra o versículo 7 e 8, que diz assim: Mordecai lhe contou tudo o que tinha acontecido com ele e disse a quantia exata que Amã havia prometido pagar ao tesouro do rei para destruir os judeus. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Susã, que determinava o extermínio deles. Ele devia mostrá-lo e explicar a Esther e dizer a ela que comparecesse perante o rei para implorar o favor dele e interceder pessoalmente pelo seu povo. Então Mordecai, ele deu uma responsabilidade muito grande para Esther, mas por conhecer a fidelidade de Esther, por ter orientado ela tão bem, ela sabia que mesmo sendo uma responsabilidade muito grande, ela tinha a capacidade e a determinação de fazer aquilo, mesmo que aquilo pudesse acarretar na sua própria vida. E Esther,
ela concordou em fazer essa coisa muito perigosa que era se apresentar perante o rei. Sendo que ela relutou um pouco inicialmente, porque ela tinha medo de morrer. Mas as palavras de Mordecai para Esté foi determinante. Veja só agora os versículos 12 ao 14. Quando Mordecai foi informado do que Esté disse, ele mandou responder a Esté: Não pense que só por estar na casa do rei você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Se você ficar calada, agora o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Mordecai lembrou para Esté que ela tinha a oportunidade de defender a vontade de Jeová, de salvar o seu povo, mesmo que ela estivesse com medo naquele momento. E isso era fato, pois o rei ele tinha muitos caprichos, ele tinha muitas mulheres, e já tinha 30 dias que ele não mandava chamar Esté. Então será que Esté tinha perdido o favor do rei? Esse era o temor que Esther tinha. Mas mesmo assim, ela foi incisiva, pediu para que Mordecai, junto com o povo, jejuasse por ela, para que ela pudesse realmente ter a coragem, a confiança e fazer a vontade de Jeová. E isso aconteceu porque Mordecai o incentivou a fazer isso. Ele lembrou a oportunidade que ela tinha e a situação que se apresentava, ela poderia fazer mais para Jeová. Então a pergunta no final da apostila é: será que as minhas palavras e ações ajudam outros na congregação a atingir o seu potencial? Então a gravura nos explica um pouco do que pode ser isso. Talvez no serviço de campo, a gente pode ajudar um adolescente, um jovem, a progredir mais no serviço a Jeová por incentivá-lo, talvez, a fazer uma petição para pioneiro regular, auxiliar, se inscrever em algum tipo de escola para evangelizadores, para que assim ele possa aprofundar o seu apreço pelo ministério. Na congregação, pode incentivar e elogiar os irmãos por fazer as suas partes, as suas apresentações, as suas entrevistas. E a gente percebe que nessa cena deu certo, porque ele aqui está com o computador fazendo uma petição. Então, todo aquele incentivo que ele teve o ajudou a estar determinado a fazer a vontade de Jeová. Podemos ter certeza, irmãos, se nós formos essa fonte fortificadora, também poderemos ajudar os nossos irmãos a atingir o seu potencial, assim como Mordecai conseguiu fazer com Esther. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final aqui de Tesouros da Palavra de Deus. Espero que possa ter contribuído para a sua edificação e também para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.